foi perder meu pai. Perdi quando tinha 20 anos. Dificuldade, assim, dificuldade. Você dependia dele, né? Sim, em tudo. Desde financeiramente, emocionalmente, tudo. Assim. Cara, mas isso deve ser... Uma vez eu vi o Paulo, aquele... Cara, eu esqueci o nome dele, cara. Paulo Musi. Uhum. Ele falou uma vez que ele teve uma infância bem complicada. E ele comentando assim que um dia a mãe dele pediu ajuda pra ele. Tipo assim, necessidade. Tipo assim, pô, eu preciso da sua ajuda. O menino era criança, porque ele precisava vender coisa ali no sinal e tal, juntar um dinheiro. Ele falou assim, cara, você tem 10 anos. Quando a tua mãe pede ajuda pra você, você envelhece 30 anos na mesma hora pra você conseguir suprir aquela demanda, né? Sim. É uma coisa muito forte, muito pesada mesmo. Ainda mais que... E outra coisa que eu li também sobre maturidade essa semana, que foi como você ser o último da fila. É como se fosse assim... Geralmente, quando você é novo, adolescente, você pensa assim, eu posso fazer merda aqui, qualquer coisa meu pai vem buscar na delegacia. Sei lá. Então você não é o último da fila. Porque o último da fila é seu pai. E aí chega um momento que você diz, velho, eu sou o último da fila. Se der uma merda, só tem eu pra resolver, tá ligado? É exatamente isso. Foi difícil, então. Sim. E o que você acha que mudou nesse momento? Foi difícil porque antes, quando eu escolhi a faculdade, eu falo brincando, assim, que... né, porque eu sempre fiz, assim, tudo que ele me orientava, assim, sabe? Então, desde sempre... Por exemplo, eu tinha 15 anos. Eu tava no 2º ano do colégio. Ele falou pra mim, assim, agora você tem que fazer um curso de AutoCAD. AutoCAD é o programinha de arquitetura que desenha. É, o desenhozinho 3D, Eu nem sabia que eu ia fazer arquitetura. Mas já estava definido. Eu não sabia disso. Faça AutoCAD. Agora não é mais AutoCAD, a moda é... É um outro aí, Mas na época era esse. E daí ele assim... E aí você ia fazer o 2D e o 3D. Ou seja, não bastava desenhar a planta baixa. Tinha que fazer tudo 3D. Aí eu... Assim, lógico, não tenho uma recordação de como eu reagi. Mas eu fiz, numa boa. Eu lembro que eu saía da aulinha de jazz. Daí ia lá pra aulinha de informática. Ficava lá, bonitinho. Então eu sempre fiz... Sempre que ele me direcionava... Eu sempre tinha um norte, assim, sabe? Outra vez, eu tinha 16 anos, no ano seguinte eu estava no terceirão. Isso é um ano adiantado do que normalmente as pessoas estão nesse... Acho que terceirão só faz 18, geralmente, né? Eu não sei exatamente, mas Você fez 16 no terceirão ou 17? Fiz 16. Tá. Então eu já estava um ano, pelo menos, adiantada de todo mundo que estava ali. Aí aconteceu a situação de eu passar no vestibular, na faculdade particular mesmo, assim, né? No metade do ano. A gente faz para testar, né? As habilidades. Aí você passa sem querer pra medicina, né? Sem querer. Aí eu passei sem querer pra arquitetura. E foi uma das fases, assim, que meu pai mais foi rígido, assim, comigo. Porque eu falei pra ele, pai, não, então vamos cursar. Meu pai, eu faço terceirão? Dele, não, imagina, mas você tem tempo, você não sei o que... Eu não tenho tempo. E tu queria fazer o terceirão? Como é que é? Não, eu queria curtir com meus amigos. Terceirão, Salvador. Para, né? Não queria nem fazer. Meu pai me obrigou a fazer intercâmbio. Ele me obrigou. E eu não, porque meus amiguinhos, porque eu vou perder o canal. É um idiota, né? Mas ele me obrigou. Graças a Deus, ele me obrigou. Também tem uma história. Né? Mas então ali ele falou assim, não, você vai cursar. Aí eu falei, nossa, eu me lembro, a gente tava viajando. E eu chorava no jantar. Pai, eu não quero. Não sei o que. Não, você vai, é isso, pronto, acabou. Então... E era quanto tempo? É de 6 meses ou 1 ano? O quê? O intercâmbio. Não, esse é outra fase ali. Aí ele... Não, você vai fazer, ponto, acabou. Pai, seguinte, eu quero fazer federal em Curitiba. Eu não quero fazer aqui em Balneário Camboriú. Que federal o quê, guria? Para com isso, pode tirar isso da tua cabeça agora. Você não vai pra ficar lavando roupa? Pra ficar não sei o quê? Para, tu tem tudo aqui. Vai trabalhar nas construtoras maior da cidade aqui, aprender com os outros, não sei o que lá. Para, tira isso. O preço da maturidade, né, cara? Para de pensar nisso. Você tem todas as oportunidades aqui na tua mão. Vai ficar fazendo não sei o que, não sei o que. E não por menosprezar o trabalho da casa, nada disso. Mas ele, olha a oportunidade que você tem, cara. Por que você vai querer perder teu tempo com isso? Se eu posso te dar isso aqui, que vai te fazer crescer muito mais na tua profissão. Meu pai, eu estou estudando igual um cavalo para passar na federal. Então para de estudar, pode parar. E eu parei. Falei, já passei? Falei, o que eu vou fazer estudando química, sabe? Para, não vou. Biologia, história. Não, daí parei. Aí ele teve que entrar com um mandado de segurança para eu poder cursar a faculdade, entendeu? Então ele sempre me direcionou em tudo.
tudo que eu tinha que fazer. E eu sempre, assim, em alguns casos eu concordava, outros não. Mas Dava no final, top, né? mas no final eu sempre agradeci a Deus por eu ter esse direcionamento. Tem muitos pais que são ao inverso, né? Faz o que quiser, tem que ser livre. Eu, cara, pra mim ter esse direcionamento foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, né? Por mais que eu tivesse a oportunidade, não passei por dificuldade ali financeira, mas ter esse direcionamento meu pai era muito parceiro. Pra você ter uma noção, tinha uma disciplina na faculdade que era de materiais de construção, né? E aí eu não prestava muita atenção no aula, não gostava muito. Aí na época era SMS, né, que tinha. Daí eu mandava no meio da prova, pai, qual é o material pra colar o azulejo na parede mesmo? Ele falava AC1, AC2, AC3. Ele me respondia no meio da prova. e ele fazendo quimioterapia. Aí eu olhava AC1, AC2, AC3. Ele respondia. Deu, caralho, meu pai não tá me ajudando, cara. O que que... E era a resposta, sabe? A resposta era essa. Não é item 1, item 2. Cara, ele tá me mandando em código? Eu tava tão perdida na matéria que eu nem sabia que aquilo era uma coisa da matéria, sabe? Aí eu, beleza. Então ele era muito parceiro em tudo. Agora o projeto da faculdade é sei lá o quê. Eu sempre pedia ajuda dele, ele sempre me ajudava, ele construía, né, prédios. Nos prédios ele também, quando eu fiz AutoCAD com 15 anos, domingo eu estava lá na obra com ele de pijama, mapeando todos os canos antes de rebocar do desenho, daí passava para o AutoCAD, isso virava o manual do cliente. Então eu sempre fui obrigada a estar no meio ali fazendo as coisas. E isso assim, ó, cara, meu primeiro estágio, chegou lá o projeto manual do cliente, eu já sabia de cor. Porque já tinha malícia, já tinha tudo. Entendeu? Então, por isso que eu também consegui me desenvolver rápido, sabe? Eu sempre me colocaram responsabilidades muito cedo, assim. Não no sentido... Não quero falar de uma forma de ter pena, mas no sentido de pensar, resolver, solução. E por mais que ele te desse direcionamento, você teve que desenvolver também a corda menina. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu queria... na história do intercâmbio, eu já estava na faculdade, né? Sim. E ele lá, não, você tem que fazer. Pra ter uma ideia, meu irmão também não queria fazer intercâmbio. E meu pai um dia falou pra ele assim, querido, você vai fazer... adolescente que não quer, Não, juro, eu e meu irmão os mais bicho do mato. Piada de prédio, já era piada de prédio, tem né? gente que implora pra fazer. Exatamente. Aí o meu pai fez intercâmbio quando ele era jovem, mas enfim. Aí ele falou pro meu irmão assim, cara, é o seguinte, ou você vai pro intercâmbio, ou você vai pro exército. Qual você quer? Era nesse nível, tipo, era tipo arquitetura e engenharia. E ele falava sério. Não, era sério. Era bem sério. Então, eu sempre tive isso. Aí, tipo, no meio da faculdade... eu tinha um namoradinho e ele começou com a história de intercâmbio. Eu falei, o quê? Esse piada? Quer? Daí eu fiquei, pai, vamos voltar com seu assunto. Aí ele me deu todo o apoio. Olha como a vida é, né? Aí ele falou, não, beleza. Aí foi muito engraçado, porque ele falou assim pra mim, não, então, Yasmin, tem esses programas de au pair, que você vai pra ser babá. Aí tem esses programas aqui de trabalhar não sei do quê. Aí não sei o que lá. Só uma coisinha, só tranqueirinha, né? Daí eu falei, puta merda. Mas era o que meu Você pai... não vai pra ser CEO, tá ligado? Aí ele... Só que era o que meu pai podia pagar em termos de programa de intercâmbio, entendeu? Aí eu... Tá, né? Assim, não é porque eu sou fresca, não é nada disso. Mas aí eu olhava... adolescente, é novo. Aí eu ficava, gente, tá... E tinha amigas que faziam esse programa e adoravam, eles traziam várias experiências bem legais, assim. Mas sei lá, eu tava no meio da faculdade. Aí eu tava no segundo período da faculdade, no primeiro ano. Nessa época. Ainda nunca tinha feito estágio na área de forma formal, né? Era sempre com o meu pai, assim. Aí eu falei, pai, vamos fazer um negócio mais na minha área, né? Mas a Yasmin não tem dinheiro, vai ser assim mesmo. Escolhe aí, essas são as cidades, né? Que daí foi na agência de viagem. Eles falam que dentro do que a gente pode pagar, essas são as opções. Eu, tá, beleza. Aí, ele nessa época já tinha câncer e já tava nos processos de quimioterapia e tal. Sim. E aí, um dia ele tava lá, não sei se na época era Curitiba ou Floripa, que ele variava ali. E aí eu coloquei no Google assim, escritório de arquitetura em Nova York, em inglês. E aí apareceu uma listagem a primeira página lá, uns 20 escritórios. Eu já tinha escrito um e-mail em inglês e mandei para todos os contatos do site ali para pedir um estágio. Que marotagem. Não, aí eu fui lá, nessa época era 2008, eu tinha 18 anos. Nossa senhora, a internet era muito mato. Mas assim, ó, cara, era ridículo. Não é o que era hoje. Não, hoje eu falo, gente, só não faz um estágio na sua área fora do país, porque não quer. Porque se eu conseguir, entendeu? Aí o que eu fiz? Mandei lá pros 20 e eu escrevi no e-mail, cara, eu quero fazer qualquer coisa. Pode ser desenhar, pode ser atender telefone, pode ser servir o café. Eu fui pra estar no meio, assim, das pessoas, sabe? Isso eu nunca tive pra isso. Fazer o que fosse, eu fazia. Aí, consegui.
E um cara foi lá, um italiano, pro primeiro que eu mandei, o primeiro que respondeu dele. Claro, Yasmin, quando você vem, não sei lá. Aí eu liguei pro meu pai e falei, pai do céu, ele tava lá fazendo o tratamento, né? Você não sabe o que eu consegui. Passei no processo seletivo. Meu Deus, eu fiz isso dele. Nossa, que legal, bababá. Pra onde deu? Pra Nova York. Aí ele tá, Yasmin, deu, não, pai, não, mas olha só, olha a oportunidade. E assim, e aí, lógico, ele fez gato, sapato, meu avô ajudou, tal, foi todo um... Porque daí ele falou, não vou deixar isso passar, né? Aí eu consegui... E ele é todo assim, né? Não, tem que aproveitar a oportunidade. Exato. Então ele sempre foi, tipo, Caraca. Foi toda a base pra eu conseguir, pra eu me falar, faz isso, faz aquilo. Depois que eu já atingi um pouco, fui mais maturidade, assim, eu já aceitava muito mais as orientações, entendeu? Então daí foi ficando legal, né? As orientações, não era aquela briga de faz, não faz. Você começou a sacar que quando eu sigo o que meu pai fala, costuma dar certo. Então acho que eu vou ouvir a voz da experiência. Exato. Então perder ele foi um baque, assim, nesse sentido, sabe? Pra mim, lógico, financeiramente também, mas a gente tinha já alguns imóveis alugados, então não era uma questão de, nossa, sobrevivência e tal. Mas era uma questão, tá, o que eu vou fazer agora? Entendeu? Quem vai me orientar? Vou pra aquele trabalho, eu vou pra aquele. Eu vou pra aquele, eu empreendo ou não empreendo? Eu ficava, tipo... Como é que você supriu essa carência da tua voz de comando? Eu fui pra Deus, né? Daí eu entrei num rumo que era eu e Deus mesmo, e até hoje eu e Deus somos um parceiro, e ele que me fala. E é nós. É nóis, cara. Eu e Deus estamos juntos, parceirão. E aí eu construí uma nova base, entendeu? Tipo, foi isso, assim,